A sabedoria em Provérbios, dia 11 de novembro, Provérbios capítulo 11. Verso 1: Balança enganosa é abominação para o Senhor, mas o peso justo é o seu prazer. Deus deseja que nas nossas negociações nós sejamos justos e honestos. Todo aquele que trabalha com engano do próximo causa abominação para o Senhor. O Senhor detesta pessoas que enganam o próximo. O segundo mandamento é: ama o teu próximo como a você mesmo. Certamente que você não gostaria de ser enganado. Certamente que você não gostaria de comprar um carro, ou comprar um apartamento, ou um sobrado, ou uma casa e descobrir que existem defeitos ali que a pessoa não contou para você. Certamente que você não gostaria de comprar um telefone celular, um computador, uma peça de roupa que tem algum fio que não está bem costurado e que a pessoa não falasse para você. Ou se a pessoa vendesse um produto dizendo que é ouro quando na realidade não é. Então, não engane o próximo. Seja uma pessoa honesta e uma pessoa verdadeira nas suas relações com o próximo. Quando você é justo nas suas negociações, Deus se agrada de você. E, além disso, além da questão espiritual, quando você é honesto, quando você é verdadeiro, quando você faz as coisas corretas, você também é reconhecido por isso no mercado e você ganha boa fama. E lá em Provérbios, no capítulo 22, está escrito que o bom nome vale mais do que as riquezas. Porque quando você tem um bom nome, quando você tem uma boa reputação, você é bem recomendado. 2. Vindo a soberba virá também a afronta, mas com os humildes está a sabedoria. Quando o marido, a esposa, o filho, o pai, o patrão, o colaborador começa a agir com soberba, com arrogância, ele logo logo vai destratar o próximo. O soberbo é aquele que se coloca num pedestal. Ele considera que é melhor do que o outro, considera que o outro lhe é inferior e logo vai começar a maltratar as pessoas. Tome cuidado quando você olhar para alguém de cima para baixo. Tome cuidado quando você está reparando a roupa da pessoa, quando você está vendo a cor da pele da pessoa, quando você começa a ver se a pessoa tem um padrão A, B ou C de beleza, quando você começa a se considerar melhor do que outras pessoas, tome cautela porque você está indo por um caminho mau. Lembre-se que todas as pessoas são a imagem e a semelhança de Deus. E você se levantar contra a imagem e a semelhança de Deus mostra que você não respeita a Deus. Aquele que é humilde, que honra e agradece a Deus por tudo aquilo que tem recebido, por tudo aquilo que é, por tudo aquilo que pode vir a se tornar, e reconhece que as oportunidades que tem e tudo aquilo que tem recebido vem do Senhor, esse é o sábio. É a pessoa que teme e respeita a Deus. É a pessoa que pode servir para fazer algo para o reino de Deus. O soberbo não pode ser usado por Deus. Lá em Provérbios, no capítulo 16, no versículo 18, está escrito que a soberba precede a ruína e a altivez precede a queda. Então o soberbo, ele acaba tropeçando e acaba caindo em razão do desprezo com relação ao próximo. O soberbo não consegue ver o valor das pessoas.
Ele seleciona as pessoas. Lembre-se que o Senhor ama a todos. Verso 3: A sinceridade dos sinceros os encaminhará, mas a perversidade dos desleais os destruirá. Sincero é uma palavra que vem de sem cera. Quando um vaso está trincado, as pessoas colocam cera para esconder a trinca. Aqueles que são sinceros não usam máscaras e não colocam maquiagem para mostrar uma aparência daquilo que não são. Eles são sinceros. Eles falam de maneira honesta e são transparentes nas suas relações, nas suas negociações, em tudo o que fazem. E a sinceridade dos sinceros os encaminhará. Quando você é verdadeiro, você não tem do que se ocultar, você não tem o que temer, porque você sabe que você foi honesto. Agora, aquele que é perverso, aquele que é desleal e engana os outros, acaba sendo destruído pelo seu próprio mal. Ele faz o mal hoje para alguém, mas sempre que você faz o mal para alguém, isso vai deixando sinais. Você vai machucando pessoas. As pessoas vão se afastando do desleal, vão se afastando do perverso, até que o perverso e o desleal fica sozinho, ou o desleal acaba praticando algum ato ilícito e acaba sendo preso ou ficando envolvido com dívidas, com situações que o carregam para a destruição. Cuide daquilo que você faz, porque em Gálatas, no capítulo 6, no versículo 7, está escrito: Não erreis, Deus não se deixe escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. E aquele que semeia na justiça vai receber a justiça, mas aquele que semeia na perversidade vai colher a sua destruição. Você pode pensar que está levando vantagem hoje. Você até pode receber vantagem por um tempo, mas vai ser apenas por um tempo. Logo você será destruído. Quando você é sincero, você será encaminhado para o bem. Pode até ser que a sua sinceridade lhe cause algum prejuízo momentâneo, mas esse prejuízo se converterá em bons resultados, porque a sinceridade encaminha para o sucesso. 4. Não aproveitam as riquezas no dia da ira, mas a justiça livra da morte. Quando você faz alguma coisa errada e prejudica alguém, por mais que você queira dar dinheiro para essa pessoa, por mais que você queira pagar isso com as suas riquezas, no dia em que a pessoa vem tomar satisfação com você por algo de errado que você fez a ela, não vai importar a riqueza. Em Provérbios capítulo 6, nos últimos versículos, está escrito que aquele que adultera com uma mulher é falto de entendimento. No dia da vingança, o ciúme do marido não será comprado por mais que se multipliquem os presentes. Então aquele texto fala que nesse dia da ira, no dia do ciúme do marido, a riqueza, por mais que seja grande, não aplacará a mágoa, a raiva, o ciúme do marido. Agora a justiça livra da morte. Quem sempre faz as coisas justas nunca vai estar envolvido em situações em que vai ter que subornar alguém, em que vai ter que pensar: vou pegar um dinheiro para pagar a pessoa, para que a pessoa fique em paz. Então, faça sempre as coisas certas para que você não gere ira no próximo contra você. Isso te dá segurança. Versículo 5. A justiça do sincero endireitará o seu caminho, mas o ímpio pela sua impiedade cairá. O sincero é aquele que não maqueia, é aquele que não esconde a verdade.
então ele anda na justiça. A justiça do sincero, por mais que ele esteja passando por um caminho torto, o caminho será endireitado. Se você fez alguma coisa errada, mentiu para alguém, enganou alguém, trapaceou alguém, se você pede perdão e você passa a ser sincero, você pode até sofrer as consequências das coisas erradas que você fez até aqui. Mas a partir de agora, começando a fazer as coisas certas, você vai endireitando o seu caminho. Então não importa em que momento e fase da vida você está, você pode comece agora a fazer as coisas certas, a ser sincero. Aquilo que não está certo vai começar a se endireitar. Tenha paciência, porque a lei da semeadura vai fazer você colher as coisas erradas que você fez até aqui. Então tenha paciência para pagar as consequências daquilo que você fez até aqui, mas tenha certeza de que, sendo sincero, a partir de agora, logo, logo, você estará com seu caminho endireitado. Agora o ímpio, pela sua impiedade, cairá. Quem é o ímpio? É aquele que sabe o que está certo e o que está errado, e ele escolhe fazer o que é errado por prazer de fazer o errado. Então, quando ele age com a sua impiedade, ele vai cair. 6. A justiça dos virtuosos os livrará, mas na sua perversidade serão apanhados os iníquos. É uma repetição do versículo 5, mas com outras palavras. O 5 fala que a justiça do sincero endireitará o seu caminho e o ímpio cairá na sua impiedade. E o 6 fala de virtuosos e iníquos. A justiça dos virtuosos. Os virtuosos são aqueles que agem com virtude. Virtude são todas as qualidades, é tudo aquilo que é bom. Então, aquele que é virtuoso é aquele que age com bondade, com verdade, com sinceridade, sem mentira, sem usar máscaras, que se preocupa em relação ao próximo. Então, a justiça dos virtuosos os livrará. Quando você lembra que alguém fez bem a você, quando você lembra que aquela pessoa sempre se preocupou com relação às suas dificuldades, no momento em que essa pessoa cai em uma situação difícil, essa pessoa tem muitas pessoas que ela ajudou e que vão lembrar dela. E elas vão fazer questão de ajudar essa pessoa que um dia as ajudou. Existe uma coisa no ser humano que se chama reciprocidade. Quando você recebe o bem de alguém, você tende a querer ajudar essa pessoa depois também. Então, aquele que ajuda muitas pessoas, age com virtude, ele acaba recebendo livramento. Ele acaba sendo lembrado por muitas pessoas. Mas na sua perversidade serão apanhados os iníquos. Os iníquos, igualmente, fazem o mal, fazem o mal, fazem o mal. Então as pessoas querem distância dessa pessoa. Até que em algum momento essa pessoa cai em uma situação terrível e todos dizem: ele merece, ela merece cair nessa situação. Versículo 7: Morrendo o homem ímpio, perece a sua expectação, e a esperança da iniquidade perde-se. O ímpio é aquele que pratica o mal por prazer. Quando ele morre, todas as esperanças, as expectativas que ele tinha vão junto com ele para a sepultura. Toda a esperança que ele tinha fica perdida. Isso quer dizer que o homem que só pensa em praticar o mal não deixa legado. O que é legado? Legado é um bem, é uma herança que você deixa na sociedade para as pessoas das próximas gerações. Como o ímpio só pensa em si próprio, ele só pensa no seu próprio bem-estar, ele só pensa nele, em ele ganhar vantagem, em ele receber o bem para si. Quando ele morre,
morre todo o seu desejo, todas as suas expectativas, toda a sua esperança, porque o ímpio acorda em pensar em fazer o mal a alguém. Ele morreu e ele não deixa nada. Agora, quando o justo morre, o justo sempre está pensando em fazer o bem e fazer alguma coisa. É aquele que pensa: o que eu posso fazer para os meus filhos, para as pessoas? O justo, ele tem expectativas e esperanças, e ele deixa a marca dele para o bem em outras pessoas. 8. Justo é libertado da angústia e o ímpio fica em seu lugar. Quando acontece uma situação ruim, como por exemplo, uma pessoa que quer vender um carro que tem defeitos por um preço menor. Tem pessoas que caem nesse golpe. Elas pensam assim: se o carro vale 40 e está sendo vendido por 20, então isso é um ótimo negócio. O simples vai, olha para a aparência, acredita e cai no golpe. Agora, o justo, ele vai pensar: se vale 40, por que ele está vendendo por 20? Existe alguma coisa errada? Então, o justo é aquele que olha pela justiça. Então, ele vai olhar e vai dizer: é injusto eu pagar 20 por algo que vale 40. E ele logo vai pensar: eu não quero levar vantagem, eu quero aquilo que é justo. Então ele não vai comprar e ele vai ficar livre daquele golpe, daquilo que está em oculto naquele carro. Agora o ímpio, ele pensa: que bom, vou pagar 20. Estou enganando esse tonto que está vendendo aquilo que ele tem pela metade do preço. E ele compra e ele descobre que o tonto na verdade foi ele, porque ele é que foi o tolo, o ímpio, que pensou que estava enganando o dono daquele negócio. Então o justo, ele sempre vai fazer a coisa certa. O justo, quando está numa situação de convite para praticar o adultério, ele pensa: essa pessoa pode ser muito bonita, mas eu não vou me envolver com ela porque isso faz o mal. Então o justo vai querer fazer a coisa certa. Ele vai ser liberto da angústia de ter se envolvido numa relação que pode prender a sua alma. Muitas pessoas não prestam atenção no adultério, mas a questão do adultério e da fornicação é que ela é como uma prisão. A pessoa entra num primeiro momento por aquilo que ela está vendo e por aquilo que ela está cheirando, e ela sente prazer por um momento e depois ela fica viciada nisso. E depois, quando ela sai pelas ruas e ela vê outras pessoas que são parecidas com aquela com quem adulterou, então ela fica viciada e aquilo passa a tomar a mente da pessoa. E a pessoa, quando fica com a sua mente pensando apenas nisso, ela começa a perder a sua capacidade de produtividade. Ela não tem mais a mente para conseguir estabelecer união e amizade com Deus, porque o pecado a afasta de Deus. Ela fica com dificuldade de manter um relacionamento com o seu marido ou com a sua esposa. Se a pessoa é solteira, ela passa a ter dificuldade em relação a guardar-se durante o namoro para manter a santidade com Deus. Ela fica inquieta, agitada, perturbada, e tudo isso aconteceu porque a própria pessoa abriu espaço para receber o convite de fazer algo errado. Então,
O justo é libertado da angústia de ficar preso em situações que causam o mal para a própria pessoa. E o ímpio, aquele que pensa, vou me dar bem, ele fica no seu lugar, porque ele cai, ele tropeça. Versículo 9: O hipócrita com a boca danifica o seu próximo, mas os justos são libertados pelo conhecimento. O hipócrita bate nas costas do seu próximo e depois que o seu próximo vira as costas, ele começa a falar mal a respeito do próximo. Esse é o mentiroso, é o hipócrita. Mas os justos são libertados pelo conhecimento. O justo, ele faz a coisa certa. Muitas pessoas têm sido hipócritas com Jesus. Elas dizem: Senhor, eu amo o Senhor. E elas falam isso em oração quando estão no culto no domingo, ou quando estão no sábado, e depois, durante a semana, elas esquecem do Senhor e fazem tudo aquilo que querem. E pecam com os olhos, porque ficam olhando com malícia, pecam com a boca, porque falam coisas indevidas, pecam no trânsito, porque xingam as pessoas enquanto estão dirigindo, pecam no seu trabalho porque são desonestas, mas elas dizem: Eu amo a Deus. Mas basta ter um convite para um evento que atraia o prazer pelo pecado dessa pessoa que ela esquece de estar com Deus. Tem pessoas que dizem: Eu amo a Deus, mas elas não devolvem o dízimo. O dízimo, inclusive, não é algo que você dá, é algo que você devolve. Deus te dá primeiro. Ele te dá saúde, te dá força, te dá graça, te dá sabedoria, te deu os olhos, as pernas, os braços, a capacidade de realizar o trabalho. Mas a pessoa recebe tudo isso e depois ela fala: Eu não tenho de devolver o dízimo. O dízimo não é sobre o pastor, não é sobre ninguém, é sobre o seu relacionamento com Deus, é sobre a sua capacidade de reconhecer Deus e de financiar a obra de Deus. Financiar uma igreja aberta, mesmo quando os pastores não estão caminhando corretamente, eles pregam, abrem a boca e falam o que está escrito na Bíblia. E aquilo com certeza derrama a salvação do reino de Deus para muitas pessoas. Salvação que vem do próprio Deus para as pessoas. Verso 10: No bem dos justos exulta a cidade, e perecendo os ímpios há júbilo. Quando os justos são bem-sucedidos, a cidade fica alegre. E quando os ímpios morrem, todos ficam com júbilo, porque quando os ímpios estão morrendo, significa que a cidade está ficando mais limpa, com mais pessoas boas. 11. Pela bênção dos sinceros se exalta a cidade, mas pela boca dos ímpios é derrubada. 12. O que despreza o seu próximo é falto de sabedoria, mas o homem de entendimento cala-se. Se você olha para alguém e você não tem nada de bom para falar, cale-se. Você está vendo a pessoa hoje, você não conhece a história da pessoa. O mundo dá muitas voltas. Você olha para o outro com desprezo hoje, e essa pessoa que você está desprezando, seja por qual motivo for, amanhã pode dar a volta por cima e estar muito bem, e pode ser a pessoa de quem você vai precisar para algum tipo de favor, para alguma coisa. Quem tem entendimento sabe que o mundo dá muitas voltas. 13. O que anda praguejando descobre o segredo, mas o fiel de espírito encobre o negócio. Quem fala demais e fica falando coisas ruins, praguejando,
que vida ruim, que dia mau, esse tempo nunca está bom. Esse tipo de pessoa que fica praguejando o tempo todo é o tipo de pessoa que, se você conta um segredo, ela não consegue segurar. É a pessoa que fala tudo, então não fale dos seus segredos para pessoas assim. O fiel de espírito encobre o negócio. Aquele que tem o espírito fiel escuta o seu segredo e fica só com ele. Veja para quem você anda falando as coisas, mas uma coisa é certa: pessoas que vivem praguejando são pessoas que não conseguem guardar o segredo. Elas já não conseguem dominar a própria língua com relação ao clima, com relação às situações da vida. Não terá condições de suportar guardar o seu segredo com ela. Ela vai falar para todo mundo cedo ou tarde aquilo que você contou para ela. 14. Não havendo sábia direção, o povo cai, mas na multidão de conselheiros há segurança. Esse Provérbios, capítulo 11, versículo 14, é um versículo para se guardar. Você precisa buscar a direção correta para cada coisa na sua vida. E para que você tenha a direção correta, é bom você buscar conselheiros. O conselho é um dos pilares da sabedoria. Quando nós meditamos em Provérbios 9, nós falamos que a sabedoria tem 7 colunas. As colunas são a instrução, o conselho, o conhecimento, a inteligência, o entendimento, o discernimento e a prudência. Então, conversar com conselheiros. Quem são conselheiros? Pessoas mais experientes na área que você necessita de instrução. O conselheiro é alguém que já tem o resultado que você espera. Vocês querem um casamento feliz, está com um problema com seu marido e com sua esposa, não sabe como resolver esse problema, você não vai se aconselhar com uma pessoa que vive no adultério. Ela vai arruinar o seu casamento. Você vai se aconselhar com uma pessoa que está bem casada, com uma pessoa que é um exemplo com relação ao seu casamento, porque é uma pessoa que já pode ter passado pelo desafio que você está passando e vai saber como te dar instrução e resposta para lidar com essa situação. Então, na multidão de conselheiros há segurança, porque você conversa com pessoas mais experientes e elas podem dizer: faz assim, vai dar certo. Eles têm segurança para falar aquilo que estão aconselhando. Versículo 15: tem pessoas que caem porque não buscam conselheiros, querem fazer as coisas na própria cabeça, sem terem uma direção sábia, e então acabam tropeçando. 15. De certo sofrerá severamente aquele que fica por fiador do estranho, mas o que aborrece a fiança estará seguro. Já falamos sobre fiança, sobre empréstimo de dinheiro, quando meditamos no capítulo 6 de Provérbios. Nunca seja fiador de pessoas que você não conhece, nunca empreste dinheiro, nem mesmo para as pessoas da sua família. O dinheiro não foi feito para ser emprestado. Cada pessoa é responsável pela gestão dos seus recursos. Se o seu irmão, ou se o seu próprio pai ou a sua mãe, ou o seu filho está usando mal o dinheiro, você precisa ensiná-lo. E você ensina dizendo: você precisa resolver essa situação. Procure uma renda extra. Procure fazer alguma coisa no final de semana para que você consiga reunir o dinheiro para que você compre e realize esse seu projeto. O projeto é seu e é você que é responsável por reunir o dinheiro para realizar o seu sonho. O sonho é seu, o projeto é seu. A dívida e a má decisão de ter assumido esse financiamento é sua. Eu não tenho nada a ver com isso. Então você precisa dizer isso. Você precisa dizer: eu tenho os meus problemas, e se eu tenho algum dinheiro investido em poupança ou em alguma outra aplicação, é porque eu fiz
essa escolha, essa decisão. Se você quiser ajudar essa pessoa, faça então uma doação. Se a pessoa te pede 100 emprestado, dê a ela 10, por exemplo. Diga assim: eu não vou te emprestar os 100, mas eu vou te ajudar te dando 10. Quando você faz a doação, você não fica com nenhuma pendência, não fica com nenhum vínculo com aquela pessoa, não fica com nenhuma porta aberta para que você fique magoado porque a pessoa depois no futuro não te pagará. William Shakespeare escreveu uma frase: emprestar o dinheiro para o amigo é perder o amigo e depois o dinheiro. Ele não vai querer mais ser o seu amigo para não ser cobrado depois. E aquele que assume a fiança, de acordo com Provérbios 6, acaba caindo em uma rede, acaba ficando em uma prisão. Fuja dessa rede, dessa prisão e não assuma a fiança, ou, se você assumir, assuma já com a certeza de que você vai realizar o pagamento da dívida dessa pessoa. Se você assume sabendo disso, então você está fazendo uma doação. Você não ficará magoado nem ferido, mas estará fazendo uma ação de bondade porque você escolheu. Pense no que você está fazendo. Não seja a vítima, aquela pessoa que faz a fiança e acredita, a pessoa vai pagar. Se você assumir a fiança de alguém, pense, eu vou pagar essa dívida. Se a pessoa não pagar, eu pagarei. Esteja com esse pensamento de realizar a boa ação para que você não se machuque e não fique ferido no futuro. 16. A mulher aprazível guarda a honra como os violentos guardam as riquezas. A mulher aprazível vai guardar a sua honra, significa que ela vai se preocupar com as roupas que ela usa, com a maquiagem que ela usa, com as pessoas com quem ela anda. A mulher aprazível, por exemplo, não vai ficar sentada em uma roda em um bar, cercada por vários homens, como algumas mulheres fazem. Por mais que você esteja inocente, não esteja se envolvendo com nenhum dos quatro, mas o fato de você estar ali naquela roda vai fazer as pessoas pensarem mal a seu respeito. Você pode pensar assim: não importa a opinião dos outros. A opinião dos outros não tem nenhum valor. Mas se você se coloca nessa situação, você pode não estar fazendo nada de errado. Mas uma pessoa, no caso de uma mulher solteira, uma pessoa que possa ter interesse em você, pode ficar pensando: eu não tenho certeza do que essa mulher estava fazendo ali no meio de 4 homens em um bar. Então você precisa prestar atenção aonde você vai, com quem você anda, o que você fala, como você se veste, quais as palavras que você usa. As suas decisões vão trazer consequências. A mulher que é aprazível, ela guarda a sua honra. Ela avalia onde vai, o que compra, o que veste. Guarde a honra como os violentos guardam as riquezas. Como os violentos guardam as riquezas? Com toda a força. Versículo 17. O homem benigno faz bem à sua própria alma, mas o cruel perturba a sua própria carne. O homem benigno é aquele que pensa em fazer o bem. Aquele que pensa em fazer o bem, faz bem à sua própria alma. Agora, o homem que é cruel, que faz a maldade para as outras pessoas, perturba a sua própria carne. Ele faz o mal sendo cruel para os outros e ele perturba a si próprio. Por quê? Fazendo mal para os outros, ele está criando inimizades. Fazendo o mal para os outros, ele está gerando uma força contra ele mesmo. Pessoas que vão querer que ele seja preso, que ele pague pelos seus atos de maldade. Pessoas que amanhã, quando esse cruel precisar de ajuda, ele não receberá a ajuda das pessoas.
Então, aquele que age com crueldade está perturbando a própria carne, mas o homem benigno, aquele que faz o bem, ele faz bem para a sua própria alma, porque fazer boas ações, existem provas científicas disso na questão médica, fazem com que a pessoa fique bem. Quando você faz uma boa ação, como que você se sente? Certamente que você se sente bem. Você fala que bom, eu pude ajudar alguém. Então, quando você age com o bem, você faz bem para você mesmo. Você faz bem para a sua própria alma. Existem provas de que pessoas que fazem trabalho voluntário são pessoas que conseguem ter, aumentar o nível de felicidade. Versículo 18. O ímpio recebe um salário enganoso, mas para o que semeia justiça haverá galardão certo. O ímpio recebe um salário enganoso porque ele trabalha e muitas vezes ele usa o tempo do trabalho para fazer coisas particulares, como por exemplo usar o telefone celular e ficar ali durante 1, 2 horas, engonhando, deixando passar o tempo, dando prejuízo para o seu empregador. Então, aquele salário inteiro, cheio, que ele recebeu, ele não ofereceu o tempo todo fazendo o seu trabalho. Então, ele está enganando o seu empregador. Agora, quem semeia justiça vai receber o galardão certo. Esse ímpio que faz isso, ele pensa assim: ganhei vantagem, fiquei fazendo as minhas coisas. Mas quem faz isso não prospera. Percebe que o ímpio, aquele que sempre quer tirar vantagem em tudo, ele pensa que está ganhando vantagem. E aquele outro que está trabalhando duro está sempre pensando em prosperar, em ter um crescimento, em avançar. Ele logo acaba mudando de emprego, logo ele acaba avançando na vida. Então seja alguém que semeia justiça. Enquanto você estiver trabalhando no seu negócio, invista toda a sua força para que você prospere. Se você está trabalhando com uma carteira assinada, não fique apenas aí. Invista em um conhecimento, procure aprender bem como funciona esse negócio para que você possa ter o seu próprio negócio. Deus quer ver a sua prosperidade. Deus é o maior financiador de sonhos e de projetos. Ele se agrada quando você realiza sonhos e quando você tem o desejo de crescer e prosperar. Mas ele abomina aquele que só pensa em viver na sua preguiça, que só pensa em enganar os outros, que só pensa em dar prejuízo para os outros. 19. Como a justiça encaminha para a vida, assim o que segue o mal faz isso para a morte. Então a justiça vai levar você para a vida. Se você fizer o mal, certamente você vai estar encaminhando-se para a morte. 20. Abominação para o Senhor são os perversos de coração, mas os que são perfeitos em seu caminho são o seu deleite. Deus abomina os perversos e Deus tem prazer naqueles que são perfeitos no seu caminho. Se você quer agradar ao Senhor e ser amigo de Deus, cuide do mal que está no seu coração. Limpe o seu coração todos os dias. Perdoe as pessoas. Não pense mal a respeito de ninguém. Não abra a boca para falar mal a respeito de ninguém, mas dedique 100% do seu tempo a meditar na palavra e a pensar em fazer o bem, e faça tudo o que você faz sempre em oração e louvando ao Senhor. Se hoje você esperava receber 20, mas só tem 10, diga: Senhor, eu te agradeço por esses 10. E eu peço que o Senhor me abençoe, porque eu estou buscando ter o 20. E eu peço que o Senhor me leve para o caminho da perfeição nisso que eu faço para alcançar o 20. O Senhor vai olhar para você e ficar feliz pelo seu agradecimento e pela sua confiança em querer crescer e pedir que esse crescimento venha
com a ajuda dele. Ele certamente ajudará você em seu projeto. Provérbios 16:3 fala: confia os teus planos ao Senhor, os teus projetos ao Senhor, e Ele estabelecerá os seus pensamentos. Ele te dará clareza e sabedoria para realizar os seus projetos. 21. Ainda que o mal junte mão a mão, não ficará sem castigo, mas a semente dos justos escapará. O ímpio pode juntar as coisas mão a mão, mas ele vai, em algum momento, colher o castigo pelas coisas erradas que fez. Agora o justo, ele escapa desse mal. 22. Como joia de ouro em focinho de porca, assim é a mulher formosa que se aparta da razão. Esse versículo fala que a mulher pode ser muito bonita, mas se ela não for sábia, se ela não usar a inteligência e a razão, se ela não agir para preservar a sua própria honra, ela será como uma joia de ouro em focinho de uma porca. Imagine você pegar uma joia de ouro e colocar no focinho de uma porca. É algo que não faz sentido nenhum. Então, não basta ser bonita. É necessário preservar a sua honra. Como disse aqui o versículo 16. A mulher aprazível guarda a honra como os violentos guardam as riquezas. Então, você precisa cuidar da sua honra. 23. O desejo dos justos é somente o bem, mas a esperança dos ímpios é a ira. O justo, ele deseja alguma coisa, e ele só deseja praticar o bem. E tudo aquilo que ele deseja é para o bem. O ímpio, ele faz as coisas pensando em ganhar vantagem, e a esperança dele é que ele vai colher vantagem. Mas ele acaba não conseguindo realizar o seu projeto porque ele faz coisas erradas. Então, no final, o ímpio acaba caindo na ira. Que ira que é essa? Ele faz as coisas, ele pode até ganhar vantagem, mas de repente ele cai numa prisão. E aí ele fica com raiva, dizendo que maldito o policial que conseguiu me prender. Ele acaba com a ira. Mas isso aconteceu porque ele quis ganhar vantagens, quis colocar a sua esperança praticando as coisas erradas. Então a esperança dos ímpios é a ira. Ele faz as coisas erradas, ele ganha vantagem e depois ele fica irado porque ele não pode dormir em paz. Ele fica o tempo todo se preocupando porque ele deve, então ele vive o tempo todo temendo. Com o tempo, ele fica inquieto e com ira. E ele acaba dizendo: a vida não vale nada porque eu tenho que ficar o tempo todo me escondendo. Mas o desejo dos justos é somente o bem. 24. Alguns há que espalham e ainda se lhes acrescenta mais, e outros que retêm mais do que é justo, mas é para sua perda. Existem aquelas pessoas que doam, 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 e elas ficam o tempo todo prosperando, e quanto mais elas ajudam o próximo, mais elas prosperam. E tem outras pessoas que são avarentas, não ajudam ninguém. E esse versículo 24 tem a ver também com o dízimo. Porque a pessoa fala: eu não vou devolver o dízimo, e ela não recebe a bênção da prosperidade de Deus e da multiplicação. Agora, a pessoa que faz um pacto e uma aliança com Deus e que financia o reino de Deus, que são as coisas relacionadas à obra de Deus, acaba prosperando. Você pode pensar: por que hoje você está falando a respeito do dízimo? Provérbios 11 não usa a palavra dízimo em momento nenhum. Mas a questão do dízimo, ele é um conteúdo bíblico. Se você entrar em Malaquias no capítulo 3, no versículo 10, está falando a respeito do dízimo. O próprio Jesus, lá em Mateus, no capítulo 23, no versículo 23, fala a respeito do dízimo. Se você tem dificuldades de devolver o dízimo, é porque certamente você está vivendo numa situação de aperto financeiro. Você está
passando por dificuldades, não está conseguindo realizar os seus sonhos e os seus projetos, e a sua matemática mental é: eu preciso guardar o máximo e não dar nada para poder pagar as minhas contas. Então significa que você ainda não entendeu que o Senhor é o dono do ouro e da prata. E que se você estabelecer um pacto com Ele e você amar a Deus acima de todas as coisas, e amar a Deus significa não só amá-lo com a boca, e amá-lo em ir num culto, e amá-lo fazendo algumas coisas para Ele, mas é você entregar totalmente a sua vida e honrá-lo com a sua vida, com o seu corpo e também com a sua alma. E a sua alma significa que você vai se dispor a doar os seus bens e tudo aquilo que você tem para Deus. Porque se você acha que você é o dono do seu dinheiro porque foi você que trabalhou, você não tem nem mesmo fôlego de vida. O fôlego de vida vem do Senhor. Versículo 25. A alma generosa engordará, e o que regar também será regado. Aquele que age com generosidade acaba prosperando, e aquele que atende o outro também vai ser atendido. 26. Ao que retém o trigo, o povo o amaldiçoa, mas bênção haverá sobre a cabeça do vendedor. Esse versículo 26 está falando a respeito daquela pessoa que tem uma habilidade para fabricar alguma coisa. A pessoa que tem habilidade para fabricar, para produzir o trigo, por exemplo, se ela é preguiçosa e ela fala, eu não vou vender. Outro dia conheci um homem que tinha um terreno que produzia muito palmito e ele deixava aquilo apodrecer na sua cidade e as pessoas em volta dele queriam comprar o palmito e as pessoas diziam: esse homem é um preguiçoso. Ele poderia comprar uma empresa para fazer o engarrafamento, para fazer o, a venda, mas ele não vende. Nós temos que ir até lá do outro lado da cidade para conseguir comprar o palmito. Então, aquilo que você tem, né? Se você tem trigo, que você venda o trigo. Se você tem uma boa capacidade de comunicação, se você tem um talento, você deve usar isso em benefício das pessoas. Quando você tem uma coisa e você não oferece, você será amaldiçoado, mas você será abençoado quando você vende, quando você negocia aquilo que você tem, quando você coloca as suas habilidades a serviço da outra pessoa. É isso que o texto está falando. Quem retém o trigo, o povo o amaldiçoa. Aquele que tem uma habilidade, que tem alguma coisa para oferecer e retém, será amaldiçoado, mas bênção haverá sobre a cabeça do vendedor, aquele que usa o que recebeu de Deus em benefício do outro. Já começa pela bênção financeira, que quando você coloca os seus talentos ao dispor da outra pessoa, você vai ser remunerado por isso. Sem contar que as pessoas vão ficar felizes porque elas vão ter uma solução de um problema que elas estão passando em razão do seu serviço, daquilo que você está fazendo. Você está fazendo bem para as pessoas. 27. O que busca cedo o bem, busca favor, mas ao que procura o mal, este lhe sobrevirá. Procure o bem, isso virá para você. 28. Aquele que confia nas suas riquezas cairá, mas os justos reverdecerão como a rama. Não pense que a riqueza permite que você faça as coisas erradas. Se você fizer as coisas erradas, você vai cair. E as suas riquezas podem ser todas usadas para pagar advogados para livrá-lo da corrupção. Muitas pessoas roubaram e depois tiveram que gastar todo o seu dinheiro pagando advogados para poderem se livrar da prisão. Mas os justos reverdecerão como a rama. Quando você faz as coisas certas, você vai prosperando. Muitas vezes pode ser aos poucos, mas no final você colhe um bom resultado. 29. O que perturba a sua casa herdará o vento, e o tolo será servo do sábio de coração. Não perturbe a sua casa, não perturbe a sua esposa, o seu marido, os seus filhos. Cuide muito bem da sua casa, trate muito bem as pessoas da sua família, para que você não receba como herança o vento. Colha, para você colher amor, produza e dê amor.
O tolo será servo do sábio de coração. Se você é tolo, busque ter sabedoria, porque senão você ficará como tributário, empregado, servo de alguém que é mais sábio. O Bill Gates deu uma palestra algum tempo atrás e ele disse sobre alguns conselhos. E um dos conselhos que ele deu foi o seguinte: trate muito bem aqueles que são os estudiosos, porque é muito provável que você vai ser empregado dessa pessoa. Então veja que até o ímpio, uma pessoa que não está seguindo a Bíblia, fala isso. Trate bem aquelas pessoas que são estudiosas e que são sábias. É muito provável que você vai ser empregado dessa pessoa. E o texto fala isso: o tolo será servo do sábio de coração. Aquele que não busca conhecer, ter sabedoria, crescer, vai trabalhar para os outros, vai ficar como servo dos outros. Agora, aqueles que são sábios, eles vão investir na sabedoria, no conhecimento, no crescimento, na riqueza e na prosperidade. O sábio, ele vai prosperar e ele vai ser liderança, não vai ficar como tributário, como escravo, como servo dos outros. 30. O fruto do justo é árvore de vida, e o que ganha almas, sábio é. 31. O fruto do justo é árvore de vida. A árvore de vida é árvore que dá frutos. E quem ganha almas é sábio porque está investindo no reino. Sempre que você ganha uma alma para o reino de Deus, sempre que você salva uma pessoa do caminho errado, Deus se agrada de você. Então você é sábio, porque você está estabelecendo amizade com Deus, salvando o outro. Não há nada que Deus ame mais do que as pessoas. Deus amou tanto as pessoas que enviou seu Filho para morrer para dar salvação para a humanidade. E o 31. Eis que o justo é punido na terra, quanto mais o ímpio e o pecador. Se o justo é punido, ele recebe o pagamento de Deus, porque Deus faz ele pagar os seus atos errados na terra. Com certeza o ímpio e o pecador também. Não tenha dúvida de que Deus vai trazer justiça sobre o ímpio e sobre o pecador. Pode não ser no tempo que você está avaliando, mas o seu tempo não é o tempo de Deus. Mas uma coisa é certa: todos recebem o pagamento por aquilo que realizam. Então cuide muito bem daquilo que você faz, porque é certo que você vai colher o resultado daquilo que você plantou.